Graças a Deus. Estamos na igreja com a mais perfeita paz do Senhor Salvador Jesus Cristo esta noite de domingo, uma noite especial. Irmãos, e é com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez pregando na igreja, do pastor Alex Vander, que o ministério que Deus deu para ele, para o pastor Uriel, para a nossa irmã missionária também, Alessandra, os irmãos que congregam aqui já com eles também. Irmãos, é uma alegria a gente estar aqui unido, o pastor também, João Batista, que está aqui esta noite também, irmãos, que já até me convidou para sábado que vem pregar a palavra lá. Irmãos, e nós estamos aí para fazer a obra de Deus, levar o ID dele. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que Deus, Ele sempre coloca, como irmão está falando, homens e mulheres de Deus ao nosso lado, mesmo sendo de outro ministério, mas o importante, irmãos, que aquele dia o Senhor vai buscar aí um povo santo, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo unido, irmãos. Não um povo que está perseguindo uns aos outros, mas um povo que está aí em busca das almas perdidas, se unindo para alcançar as almas que estão perecendo neste mundo. E o Senhor, esta noite, eu creio que tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Não porque eu estou aqui não, irmãos, é porque o Senhor está aqui no nosso meio. Eu não sou nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos reconhecer isso todos os dias, que nós somos pó e que o Senhor nos tirou do pó. É o Senhor que nos levantou para uma obra e fazer a vontade dEle e não a nossa. Graças a Deus. Isso eu tenho chamado na vida de cada um de nós. Então é importante nós fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer, segundo o chamado que você tem na vida de cada um. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ler uma palavra aqui, depois vou cantar um louvor, depois vamos fazer uma oração para entrar na palavra de Deus. Não vamos demorar muito, irmãos. Deus me deu uma palavra aqui, vou tentar ser o mais breve, irmãos. Eu tenho aqui várias passagens para transmitir para a igreja. Mas vamos ler aqui, só quero deixar para a meditação da igreja esta noite, Jeremias 29, versículo 11. Uma palavra bem conhecida, irmãos. É uma palavra bem conhecida aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Vamos ler a palavra de Deus aqui. Graças a Deus, todos acharam. Vamos ler aqui, está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congrar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar então. E bater uma salva de palmas bem aqui para Jesus. Eu vou estar cantando um louvor, irmãos. Já procure a palavra, irmãos. É uma palavra bem conhecida. Livro de João, capítulo 14. Vamos começar por aí, irmãos. Vamos dar uma passeada na Bíblia, Deus tem me dado mensagens, irmãos, assim. Só Jesus, irmãos, Só Jesus para me dar essas passagens em revelação que Deus me dá, irmãos, que eu tenho pedido muito para o Senhor trazer estudos, tipo um estudo da palavra de Deus para mim passar para a igreja, para a gente aprender junto com o Espírito Santo de Deus. Então vamos começar por João 14 ali, e versículo 1. Graças a Deus, irmão, pode colocar aí, louvor com playback. Vou tentar cantar, irmãos. Não sou cantor, mas é para glorificar o nome do Senhor aqui esta noite. Presta aqui para mim. Ele já esteve aqui, pregando na Galileia. Lá naquele casamento, tornou água em vinho pro povo beber. E depois lá no caminho curou 10 leprosos de uma só vez.
e ficou muito famoso por todos os milagres que ele fez. Pena que ele foi, então logo mais nos prometeu de voltar outra vez. Ele vem para buscar os seus, isto é verdade, ele prometeu, ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele vem para buscar os seus, isto é verdade, ele prometeu, ele é Jesus, o Filho de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele vem, irmãos, em breve Jesus vem buscar a sua igreja. Estamos esperando este momento tão precioso. Glória a Deus, aleluia. O mundo está por um fim, estamos vendo os sinais, muitos tremores de terra e também as guerras matando demais. Foi no sermão da montanha que ele mesmo ensinou. Estejais apercebido, ainda não é o fim, é só começo de dor. Ele vem para buscar os seus, isto é verdade, ele prometeu, ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele vem para buscar os seus, isto é verdade, ele prometeu, ele é Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele prometeu, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Aleluia. Então, se ele prometeu, está prometido. Em breve ele virá buscar a sua igreja sobre as nuvens com poder e muita glória. Graças a Deus, começou de novo. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Irmãos, sem perda de tempo, então, vamos ler a palavra de Deus e vamos estar orando. Vamos entrar na mensagem esta noite, que Deus tem muito para falar conosco esta noite. E é através da sua vinda. As passagens que nós vamos meditar esta noite, irmãos, é da vinda, é da cidade santa, da Nova Jerusalém. Como o nosso irmão Jefferson estava cantando naquela hora, irmãos, eu pedi a confirmação para Deus. E Deus confirmou através daquele louvor ali. Confirmação da palavra de Deus. João 14, versículo 1, irmãos. Vamos ler o 1, o 2 e o 3 para começarmos a meditar na palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo falando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos, para que Deus venha falar com o Senhor dessa palavra. Liga o teu pensamento com Deus e peça para o Senhor falar contigo esta noite. O Senhor vai falar de uma forma conforme cada um precisa ouvir esta noite. Vamos então glorificar o nome do Senhor aqui esta noite. Comece dando glória. Comece dando glória. Comece dando glória. Glorifique o nome do Senhor aqui esta noite, porque Ele quer ouvir o teu glória aqui esta noite. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o que você tem para pedir para esta noite. O Senhor já está com os seus ouvidos inclinados para ouvir a tua oração aqui esta noite. O Senhor já sabe o que você vem buscar, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir da minha boca o que eu quero esta noite. Oricanda lá, basterianda lá, basturianda lá, o glorianda lá, basturianda lá, o glória, o glória, o glória. Senhor teu Deus poderoso, maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui esta noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, meu Pai amado, diante da tua santa, bendita e poderosa presença, pedindo, meu Pai, que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua glória, pedindo que esta noite, meu Pai, o Senhor venha colocar barreiras e muralha, abre os céus aqui esta noite, meu Pai, que a tua voz venha, ó Deus poderoso, como um estrondo, venha ressoar em nossos ouvidos, ó Deus poderoso, que a tua palavra
agir, começa a trabalhar, começa a operar no nosso meio. Senhor, meu Deus poderoso, eu te peço, meu Pai, se tiver alguém enfermo aqui esta noite, toca, meu Pai, com as tuas mãos saradoras, toca com as tuas mãos poderosas e começa a operar milagre. Desde agora, meu Pai, eu creio que o Senhor já estava operando antes, através da oração na primeira parte, através dos louvores que entoados, meu Pai. Eu creio que o Senhor já estava falando através do louvor, mas continua falando conosco, meu Pai, através do Espírito Santo, através da tua palavra que você ministra nesta noite. A palavra é tua, não é minha, meu Pai. Eu estou aqui somente, meu Pai, como instrumento, como vaso, como canal do Senhor desta noite, Senhor. Coloca na minha boca, Senhor, as palavras de vida eterna que só o Senhor tem para me dar, meu Deus poderoso. E abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que veio aqui esta noite. Abençoa suas vidas espirituais. Abençoa, meu Pai, o lar, a família de cada um, Senhor. Guarda todos, meu Pai, debaixo da tua potente mão, meu Deus, e livra de todo mal, Senhor, e dá direção, e os passos, ilumina o caminho a cada dia através da tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para nossos pés e é luz para nosso caminho, meu Deus. Eu te peço aqui esta noite, meu Pai, confirma a tua palavra, confirma a bênção, a vitória e os livramentos na vida de cada um que só o Senhor pode dar, meu Deus, desfazendo todo o laço do passarinheiro contra a nossa vida, contra o nosso lar e contra a nossa família também. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém e amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmão, já lemos a palavra. Pode se sentar e bater uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Irmãos, a palavra aqui é bem clara. Jesus falando para os seus discípulos. E ficou, sempre digo, a palavra ficou escrita, irmãos, de geração em geração. Esta palavra é imutável. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Irmãos, e essas promessas que Jesus prometeu é para todos aqueles que creem na sua palavra. É para todos aqueles, irmãos, que realmente quer ter um encontro com o Senhor e quer desfrutar das suas promessas. Ele fala aqui para os discípulos de algo que nós estamos vendo nos tempos de hoje, que nós vemos que as pessoas, elas estão muito preocupadas, irmãos. Pessoas que muitas vezes ainda não tiveram encontro com Jesus, pessoas que estão vivendo neste mundo, pessoas que estão passando por grandes aflições, problemas, lutas. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que tantas tempestades têm se levantado. A palavra do Senhor é bem clara quando ela diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que Satanás ele veio com a missão de roubar, matar e destruir. E o alvo de Satanás é as famílias. Ele tem trabalhado incessantemente para destruir famílias, levando pessoas, irmãos, à destruição, a uma prisão, levando as pessoas para as trevas espirituais, uma cegueira, aprisionando de várias formas, de várias maneiras, através das concupiscências da carne, das concupiscências dos olhos, tudo aquilo que atrai, irmãos, os nossos olhos carnais. O inimigo ele sabe que a fraqueza do homem e a fraqueza da mulher são as obras da carne. Aleluia. Então ele trabalha incessantemente nesta área para levar as pessoas, irmãos, a se pegar as coisas terrenas, as coisas deste mundo. Ele sabe se a pessoa tem avareza no seu coração, que só pensa em adquirir dinheiro e riqueza neste mundo, ele vai atacar nesta área na vida da pessoa. Se ele sabe que a fraqueza da pessoa é bebida alcoólica, ele vai atacar nesta área que é uma obra da carne, para aprisionar a pessoa na bebida alcoólica. Aleluia. Ele vai levar a pessoa à destruição, família. Se é nas drogas, vai ser nas drogas. Se é na vaidade, se é nas festas do mundo, irmão, se é futebol, se é jogo. O inimigo ele trabalha dessa forma, dessa maneira, ele sabe. Ele fica só de redor, ele fica só observando, como ele mesmo diz, quando ele se apresentou diante de Deus, lá no livro de Jó que está escrito, quando o próprio Deus perguntou para ele, de onde vem Satanás? Ele vem de rodear a terra e de passear por ela. Então, irmãos, ele está rodeando a terra, está de derredor. Ele está sempre ali, irmãos, à nossa volta, observando qual é a nossa fraqueza para nos atacar e para nos prender e nos levar a pecar contra Deus, porque ele sabe. Romanos 6,23 diz bem claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Então nós estamos vivendo, irmãos, os últimos tempos na face da terra. E Satanás ele sabe que resta pouco tempo para ele, como está escrito no livro de Apocalipse, lá quando ele foi precipitado do céu,
quando houve peleja no céu, como diz lá em Apocalipse 12, irmãos, que houve peleja no céu. Então, não se achou mais o lugar dele lá no céu. E ali então o Senhor diz, ai da terra daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira e cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então nós sabemos que ele sabe que resta pouco tempo, que ele já está condenado. Ele não tem mais, irmãos, a chance de se arrepender e entrar no céu. Mas nós que estamos aqui, nós temos esta oportunidade de se arrepender enquanto é tempo, de desfrutar da promessa do Senhor e viver a vida eterna com Deus, irmãos. Mas o que é que nós temos que fazer? Nós temos que adquirir o conhecimento da palavra, ter um encontro com Jesus Cristo, entregar a nossa vida para Ele, para que nós possamos desfrutar dessa promessa. Renunciar às obras da carne, às obras do mundo, que nos levam, irmãos, a tantas coisas que nós passamos neste mundo. A gente vê pessoas depressivas, pessoas enfermas, pessoas problemáticas. Vemos casamentos destruídos, famílias destruídas, pai contra filho, contra pai, irmão contra irmão. Até mesmo, irmãos, sabemos que a mulher contra o marido contra a mulher. E as pessoas passam tanta aflição neste mundo. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição. Mas uma coisa é tu passar, irmãos, uma luta, uma prova com Deus, te ajudando, te dando força, irmãos, te carregando no colo muitas vezes quando não tem mais força de caminhar, mas o Senhor está conosco. Quando nós entregamos a nossa vida realmente para o Senhor e fizemos a vontade dEle, o Senhor está conosco, nós não estamos mais sozinhos não, irmãos. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem não tem Deus, irmão, o auxílio de Deus na sua vida, quem não entrega a sua vida para Jesus Cristo, que quer, irmãos, muitas vezes batalhar com sua própria força do seu braço, ou, irmãos, muitas vezes confiando no dinheiro que tem, na posição social, que pode muitas vezes procurar os melhores médicos, mesmo tendo uma doença muito grave, que o seu dinheiro vai curar aquela enfermidade, como a gente vê como câncer, tantas enfermidades têm surgido na face da terra, e nós vemos, irmãos, que as pessoas estão confiando mais no dinheiro do que em Deus, que é o Deus do impossível. Ele mostra para o ser humano que a medicina, por mais avançada que esteja, irmãos, ela ainda não arrumou uma cura para o câncer, para essas enfermidades que têm aparecido nos últimos tempos. Mas nós que temos Jesus Cristo, irmãos, o dono da vida, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus do impossível, aquele que faz, irmãos, o impossível acontecer na nossa vida. Pois somos testemunha do que Ele já tem feito em nossas vidas, quantos livramentos, quantas enfermidades tem curado. E nós estamos aí, pela graça, pela misericórdia de Deus, que é o fato de nós sermos consumidos nessa terra, e a sua graça, que é um favor imerecido. E Ele diz aqui, não se turbe o vosso coração. A gente vê tantas pessoas preocupadas, vê tantas coisas neste mundo, irmão. Mas Ele não se turbe, não se preocupe. Muitas pessoas inquietas com o que comer amanhã, com o que vestir, com o que beber, irmãos. Muitas pessoas pensando no dia de amanhã, se não sabe se vai chegar até lá, se nesta noite Jesus não vai pedir nossa alma. Aleluia. E como Ele disse para aquele homem que produziu, ele contando a parábola, que tinha um campo e produziu em abundância, e Ele disse que ia destruir os celeiros deles e ia construir outros maiores, e assim Ele fez e juntou todo o mantimento daquela colheita naquele celeiro. E Ele depois sentou e disse para sua alma, come e bebe, porque tu tem bens para muito tempo. E Deus, olhando lá do céu, disse, louco, hoje mesmo vou te pedir a tua alma, e para quem é que tu tens preparado? Aleluia. Hoje, se Deus pedir a nossa alma, para quem é que nós temos preparado a nossa alma? Se a nossa alma está preparada para subir para o céu? Então, irmão, não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã basta o seu próprio mal, como diz o Senhor Jesus Cristo. A sua palavra fala. Mas entregamos a nossa vida para o Senhor. Não precisamos nos preocupar. Se nós, irmãos, partir hoje, se nós estivermos com Jesus Cristo, nós sabemos que vamos direto para a glória. Essa cidade que Ele foi preparado. Esse crede em Deus, crede também em mim. O que falta nos dias de hoje é fé no povo, irmãos. É o povo ter fé, acreditar e buscar o Senhor todo o coração. Lembra daquela palavra de Jeremias ali? Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos. E farei mudar a vossa sorte, os vossos cativos, a vossa situação que você se encontra. O Senhor, Ele muda a nossa situação. Aleluia. É somente nós clamar, é somente nós buscar e nós crer na resposta da oração. Aleluia. Que a oração move as mãos do Senhor. Ele disse aqui no versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a vontade de Deus, irmãos, é que todos nós cheguem pelo conhecimento da verdade, seja salvo, venham morar nessa cidade que Ele foi preparar, que Ele disse que iria preparar para nós, e voltaria. E pelos sinais que nós temos visto, Jesus já está voltando, a cidade já está preparada, a cidade santa, a Nova Jerusalém, já está preparada, irmãos. Jesus ainda não voltou porque está retardando a sua volta, como diz lá, sobre a parábola das 10 virgens. Ali o esposo, irmãos, ele retardou a sua vinda. Ali por que ele está retardando um pouco, irmãos? Porque ele não quer que ninguém se perca. Aleluia. A vontade de Deus é essa. Mas muitas vezes não é a vontade do homem e da mulher aqui na terra, irmãos, porque ainda estão apegados a muitas coisas aqui neste mundo. Aleluia. Entenda uma coisa, nós temos que se desprender das coisas deste mundo cada vez mais. Aleluia. E nos apegar cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Porque muitas coisas ainda vão vir sobre a face da terra. E ai daquele que não estiver debaixo da potente mão do Senhor. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansará à sombra do Onipotente. Nós temos que habitar, irmãos, na sombra do Onipotente, debaixo da potente mão do Senhor, irmãos. Então Jesus foi preparar este lugar, mas está muito próximo dele voltar a buscar a sua igreja. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Aleluia. Irmãos, vamos aqui ler uma palavra aqui, ó, para os irmãos entenderem, como Deus deu. João 17 e versículo 13 e 14. Olha o que Jesus fala, irmãos, aqui: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Aleluia. Eis a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia. Aqui está dizendo no versículo 13 do capítulo 17: mas agora vou para ti. Ele está dizendo que vai para o Pai. E digo isto no mundo, para que tenhais a minha alegria. Sabemos que Jesus, ele tem alegria verdadeira para nos dar. Não é alegria que a bebida alcoólica dá. Não é alegria que as drogas dão. Não é alegria que a prostituição dá. Que as pessoas buscam no mundo, no baile, no carnaval, no futebol. Aleluia. Irmãos, é uma alegria passageira. Isso tudo é passageiro, mas a alegria que o Senhor tem para nos dar é através do seu Espírito Santo, uma alegria que permanece no nosso coração, mesmo nós passando luta, problema, aflição neste mundo, mas nós temos a certeza, irmãos, que nós vamos passar por esta prova. Isso é momentâneo, é uma tempestade. Como a gente vê quando vem aquela tempestade, vem aquele vento, mas daqui a pouco passa. Daqui a pouco o sol brilha novamente, a bonança vem novamente. Nós temos essa convicção, essa certeza no nosso coração, irmãos, porque nós temos Jesus do nosso lado, que está junto conosco nessa tempestade, mesmo estando no deserto, mesmo estando passando, irmãos, por momentos difíceis, por provações, porque o Senhor, Ele prova que Ele ama. Aleluia. E se nós estamos sendo provados, nós sabemos que o Senhor ama. E é para nos aperfeiçoar cada vez mais, nos moldar o nosso vaso em algo que precisa ser mudado na nossa vida. Aleluia. É o processo que o oleiro, que é Jesus Cristo, ele está trabalhando no vaso. Entenda isso? Então ele diz aqui: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Ele diz no versículo 14: deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, irmãos, aqui que eu quero também pregar aqui esta noite, nós não somos deste mundo. Nós vamos ver agora mais adiante aqui. Nós não somos deste mundo, e as pessoas se apegam a tantas coisas do mundo, as coisas terrenas, tanta vaidade, a tanta coisa, as obras da carne. A carne, o Senhor diz que para nada aproveita, João 6,63. Jesus, ele diz: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Esta palavra que nós meditamos, que nós nos alimentamos, ela injeta vida dentro de nós. Porque, irmãos, Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Então eu sempre comparo, irmãos, é como uma vacina que você faz para uma doença.
Irmãos, e esta vacina, uma injeção que você faz, ela vai direto ali no ponto daquela enfermidade. Aleluia. Ela é eficaz. Assim é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, por quê? Porque ela combate o pecado que está na nossa carne. Aleluia. Ela vai limpando a nossa carne. Quando Jesus ele diz em João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra. Então nós temos limpo essa palavra, ela limpa a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração de toda impureza, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Então nós não somos deste mundo. Não temos que nos apegar às coisas deste mundo, não vamos ficar a eternidade aqui no mundo. Nós temos que pensar, irmãos, viver a eternidade com Deus, porque há uma eternidade para o homem e para a mulher. Mas há dois lugares, há duas eternidades. Aleluia. Ou uma no céu com Deus, ou uma no lago de fogo. A eternidade queimando no lago de fogo, porque a palavra do Senhor nos fala. Mas nós temos a oportunidade hoje. A Bíblia diz, hoje sobre isso a minha voz, não endureçais o vosso coração. E quantos têm endurecido o coração, irmãos, porque não querem ali negar a sua própria vida para seguir a Cristo. Aleluia. Não querem deixar uma vaidadezinha, uma pinturinha, não querem deixar a bebida alcoólica, não querem deixar as roupas do mundo, irmãos, que levam. Eu sempre digo a mostrar a sensualidade do corpo, a lascívia, é pecado, é uma obra da carne. Irmãos, a gente começa a meditar na palavra de Deus e ver lá no céu, não vai ter salão de beleza. As mulheres se pintar, os homens também hoje em dia são vaidosos. Não vai ter não, penteadinho arrepiado, aqueles penteadinhos da moda. A moda é coisa do mundo. E a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Então nós não podemos amar o mundo, nós temos que amar a Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não somos deste mundo, por que vamos amar o mundo, as coisas que no mundo oferece? Aleluia. Que agrada a nossa carne. É o inimigo que trabalha dessa forma, para nos levar a pecar contra Deus. Ele sabe que se nós estiver pecando e não se arrepender do pecado, como diz no livro dos Provérbios, aquele que confessa o pecado e deixa alcançar a misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, o pecado maior, irmãos, não é a pessoa pecar. O pecado maior é a pessoa pecar e não se arrepender do seu pecado. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aonde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou, mas a pessoa tem que se arrepender, ela tem que reconhecer as suas misérias, suas fraquezas. Aleluia. Porque Deus tem uma cidade santa preparada para nós. Aleluia. Nós não somos deste mundo. Não se apegue às coisas do mundo. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos beber, irmãos, mais água, não vinho, não bebida alcoólica, irmãos. Cerveja, uísque, cachaça. Não, nós temos que beber da fonte da água da vida que é Jesus Cristo. João 7,37 diz, no último dia da festa, ele exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte de água viva. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que ele fala a respeito do Espírito Santo que receber aqueles que crescem no nome dele. A importância então de nós entender isso, irmãos. Vamos adiante. Vamos adiante, irmãos, para o livro de Hebreus. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, irmãos. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. E no versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o versículo 10 que diz aqui, ó: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Que cidade é essa, irmãos, que eles estavam esperando? Sabemos que Abraão, irmãos, Deus prometeu a terra prometida para eles. Isso é figurativo, nós sabemos que Canaã, a terra que Deus prometeu para Abraão, irmãos, era figurativo. Ali então, ele morreu, irmãos, sem receber a herança aqui na terra, mas ele estava aqui esperando a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, irmãos, o construtor é Deus. A cidade que nós vemos lá em João 14, que Jesus foi preparar lá no céu. A cidade santa, Nova Jerusalém. O construtor e artífice é Deus.
Então Abraão esperava essa cidade, irmãos. Aleluia. Abraão habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com seu filho Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Assim como nós somos herdeiros também, se nós perseverarmos até o fim. E vamos, irmãos, continuando aqui, capítulo 11, vamos só pular para o 13, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas aqui na terra, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Aleluia. Como eu falei, irmão, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos deste mundo, como Jesus certa feita disse que ele não era deste mundo, como nós também não somos deste mundo. Como nós lemos antes lá no livro de João 17. Então eu disse aqui por quê? No versículo 14, por quê? Os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas no versículo 16 diz, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. Oh, glória! E esta cidade, irmãos, já está preparada. Aleluia. A palavra está dizendo aqui, versículo 3, todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas aqui na terra, da cidade que Deus prometeu, porque era figurativo, irmãos. Mas vendo-as de longe, e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos nessa terra. Aleluia. É que nós temos que entender isso, que nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, porque o Senhor tem uma obra na vida de cada um de nós. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós para levar o ide dele, a palavra dele, aos pobres, aos necessitados, aflitos, atribulados. Irmãos, aqui tem cheio de fome da palavra. Porque Jesus certa vez disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes espirituais precisam desta palavra viva e eficaz para injetar a vida dentro deles, como injeta a vida dentro de nós, como mudou a nossa vida, o nosso caráter, o nosso pensamento, o nosso modo de olhar, de pensar, de falar e de se vestir também. Então aqui eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Os que dizem isso, irmãos, que confessam que são estrangeiros e peregrinos na terra, eles mostram que buscam uma outra pátria, não é aqui nessa terra. Como diz aqui no versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, o Senhor não se envergonha de nós, porque Ele diz que aquele que se envergonhar dele, irmãos, aqui na terra, lá naquele grande dia, Ele vai se envergonhar deles também diante do Pai e dos santos anjos lá do céu. Aleluia. Aqueles que negaram o nome dele aqui na terra, Ele vai negar lá diante do Pai. Glória a Deus. Então por isso, irmãos, nós temos que confessar a nossa boca Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E creia de todo o coração, como está em Romanos, capítulo 10, versículo 8. Aleluia. Se com a tua boca confessar Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e com o coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa, e com o coração se crê para a justiça. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz. Vamos ali, irmãos, para Hebreus 13. Vamos dar um pulinho, depois vamos voltar para Hebreus de novo, irmãos, conforme Deus me deu. Hebreus 13, e versículo 14. Glória a Deus. Diz a palavra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aqui a gente mora na cidade de Camacuã, irmãos, mas essa cidade aqui não é permanente. Nós não vamos morar aqui a eternidade aqui, como alguns moram em Porto Alegre, outros no Rio de Janeiro, São Paulo, e por aí essas cidades que tem por um mundo afora. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que futura é essa? A cidade santa, a nova Jerusalém, né, que Jesus foi preparar. É tremenda a palavra de Deus, irmãos. Vamos voltar aqui para Hebreus 12. Só volta para trás aí. Não, é Hebreus 12, 22 e 23, irmãos. Aleluia. Hebreus 12, 22 e 23. Aqui diz a palavra de Deus. Mas chegastes ao monte Sião,
e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia. Nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos que nos esperam naquele grande dia, irmãos. Ali a universal assembleia, ou seja, a igreja universal, de uma forma geral, entre todos os povos, nações, tribos e línguas. Porque como nós falamos antes, não é placa que vai salvar ninguém, mas é aqueles que obedecerem a palavra de Deus. Entre todos os povos, nações, tribos e línguas, será chamado um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que se santificou, irmãos, através da palavra, através da obediência à palavra de Deus. Aleluia. A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, ou seja, aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, né? E a Deus, o juiz de todos, o juiz que um dia vai julgar. Hoje ele é o nosso advogado, mas um dia ele será juiz, e o juízo de Deus será sem misericórdia. Hoje nós temos a misericórdia de Deus na nossa vida ainda, porque é o fato de nós sermos consumidos essa terra. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados, porque nós estamos aqui, irmãos, no processo, através dessa palavra, nos aperfeiçoar de tudo aquilo que nós fizemos de errado, aí neste mundo afora, através da palavra de Deus, que vai nos aperfeiçoando aos poucos. A luz do Senhor da palavra vai brilhar na nossa vida, cada dia mais, para limpar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos para Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o que transformará nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Olha o que diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como diz no livro de Lucas, irmãos, ali, quando acontecer todas essas coisas, os sinais, que ali Jesus falou, é guerra, rumor de guerra, é pai contra filha, filho contra pai, nação contra nação, gente contra reino, peste, fome, em vários lugares, epidemias, o amor se esfriar de quase todos. Aleluia. E depois desse evangelho seria pegar toda a criatura depois do fim. Ele diz, quando tudo isso acontecer, o bramido do mar, das ondas, as pessoas desmaiando de terror, pela expectativa das coisas ainda que sobreviveriam sobre a terra, e sobrevirão ainda. Ele diz, erguei a vossa cabeça para o alto, porque a vossa redenção está muito próxima. Então a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que diz que viria sobre as nuvens com poder e muita glória. Num abrir e fechar de olhos, não vai dar mais tempo da pessoa se arrepender na última hora. Muitas pessoas, não, quando eu ficar mais velho, eu vou me arrepender, eu vou entregar minha vida para Deus. Depois que aproveitar tudo que der no mundo aí, a entregar o seu corpo, já está ali abatido, seu corpo já está cansado, aí quer entregar a sua vida para Deus, irmãos. Pela misericórdia de Deus, muitos ainda dá tempo, mesmo na última hora, mesmo no hospital, no leito de enfermidade, desenganado pela medicina, muitas vezes tem plano de salvação, Deus ainda salva. Mas nós vamos saber se vai dar tempo para a última hora? Aleluia. Se nós, irmãos, não vamos deitar, dormir e não acordar mais? Irmãos, nós não sabemos, como aquele ladrão na cruz, ele teve oportunidade, mas não sabemos se todos nós vamos ter a mesma oportunidade. Aleluia. E aqui diz no versículo 21, que transformará nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós sabemos que a carne nem sangue herdará o reino de Deus. Por isso o Senhor vai transformar nosso corpo abatido. Esse corpo que no passar do tempo, irmãos, vai ficando cansado. A Bíblia diz no livro de Salmos que o melhor da nossa vida é 70 ou 80 anos. O que passar disso é cansaço e fadiga.
Então nós temos que se preocupar com o nosso nome exterior, nosso homem exterior, a mulher exterior, para que venha ser renovada a cada dia através desta palavra viva e eficaz. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos adiante, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao 14. A palavra diz assim: olha, irmão, só quem pensa nessa terra, só quem pensa nas coisas do mundo. A Bíblia diz aqui através do apóstolo Pedro: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, versículo 3, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aleluia. Então, irmão, nós sabemos que nós não vamos morar nessa terra prometida, na cidade santa, de qualquer maneira. Como diz no versículo 14: procurai que deles sejais achados imaculados, ou seja, sem pecado, irmãos, e irrepreensíveis. Sabe aquela pessoa que não precisa ser repreendida, irmãos, que tem que repreender: você está errado nisso, você está fazendo isso, está pecando. Irmãos, a pessoa repreensível é aquela que realmente, irmãos, ela dá ouvido ao Espírito Santo de Deus. E lá, irmãos, em 1 João, capítulo 2, versículo 27, a palavra de Deus diz que a unção do Espírito Santo nos ensina todas as coisas, que não precisa que ninguém nos ensine. Aleluia. Mas muitos irmãos não buscam a unção do Espírito Santo de Deus. É preciso nós buscar a unção que vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo vai nos mostrar aquilo que não agrada a Deus. Mas muitas pessoas acham que somente pelo batismo não estão salvos. E Jesus foi bem claro: o batismo nos aproxima do reino de Deus. Quando ele fala para Nicodemos, na verdade, que aquele que não nascer da água não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, quando nós batizamos, nós nos aproximamos. Ver é uma coisa, entrar é outra. Porque ele continua dizendo para Nicodemos, quando Nicodemos diz: mas Senhor, como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas Jesus explica: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Aleluia. E ele diz para ele: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Então entenda uma coisa: o batismo em si só não salva. Irmão, não tem que nascer da água, é cumprimento da palavra de Deus, nós temos que cumprir a justiça como Jesus cumpriu, mas também temos que nascer do Espírito. Aleluia. Do Espírito Santo, que é produzir os frutos do Espírito Santo, que é paz, amor, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei para nos condenar. Aí o Senhor vai nos achar irrepreensíveis se nós produzir os frutos do Espírito Santo de Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui, irmãos. Irrepreensíveis e em paz. Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. No que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Não ficar contendendo, brigando, xingando, irmãos. Mas ter paz com todos, da nossa parte, né? Se alguém não gosta de nós, quiser vir nos afrontar, nos xingar, é ele, né? Muitas vezes o inimigo usa pessoas, irmãos, para nos afrontar
Porque eles estão nas trevas, nós somos luz. Aleluia. O irmão estava falando antes, a luz, irmãos, ela não combina com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Assim onde Jesus chegava, as trevas eram dissipadas porque ele é a luz do mundo, como diz lá em João 8, capítulo 12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos adiante, irmãos. Ainda vai dar tempo, irmãos. Apocalipse. Vamos para o livro das revelações. O livro das revelações, irmãos. Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 10. 21, do 1 ao 10. Quando Deus mostrou para João, e vi um novo céu e nova terra. João viu, porque Deus mostrou para ele, em espírito. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha, irmãos, quem vencer, nós estamos correndo atrás dessa proposta. Quem vencer, ele dará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas, versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É tremendo, irmãos, o que Deus tem preparado para nós. Mas como está escrito aqui, irmão, não é de qualquer maneira que nós vamos morar lá com Ele. Aleluia. Não é de qualquer maneira. Neste lugar vai ser lugar de descanso, como diz aqui no versículo 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima naquele dia. E não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ou seja, as coisas deste mundo, este corpo vai voltar para o pó. E o Senhor vai nos arrebatar e vai levar a nossa alma para a sua glória, para morar com Ele na eternidade. É um lugar de descanso. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus, que um dia nós vamos descansar das nossas obras, como Deus descansou das suas no 7º dia. Mas o dia que nós partimos deste mundo, nós vamos descansar de todas as nossas obras aqui. Do trabalho, irmãos, que a gente trabalha para ganhar nosso sustento, da obra do Senhor também. Quando tiver concluído que o Evangelho do Reino, você pregar toda a criatura dele, Jesus volta e busca a igreja que está preparada. Então não haverá mais nada disso que nós sofremos aqui neste mundo. Aflições, angústia, tristeza, porque nossa carne ela é fraca, está sujeita a tudo isso. Mesmo nós temos o Espírito Santo, mas Ele nos dá força para passar por tudo isso. Então, irmãos, tudo está cumprido, ele disse aqui, no versículo 6. Está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Esta fonte ainda está jorrando no dia de hoje, como Jesus clamou, como eu citei antes, em João 7,37. Esta fonte ainda está jorrando, irmãos, para quem tem sede e quer vir a Jesus Cristo e beber desta água.
Louvado seja Deus, como ele falou para a mulher samaritana também. Glória a Deus. E quem vencer, o versículo 7 diz, quem vencer, ele dará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Aleluia. Então nós estamos correndo uma carreira que está proposta, irmãos. Mas é aquele que perseverar até o fim. Nós não podemos parar no meio da caminhada. Nós temos que seguir em frente, irmãos. Correr com perseverança até o final desta caminhada. Aleluia. Para, como o apóstolo Paulo disse, quando já estava completando a sua carreira, ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. A fé é importante porque, irmãos, é o escudo que pode apagar todos os dardos inflamados maligno, que é ali uma das armaduras, quando ele diz para nós revestir toda a armadura. E a palavra que é a espada do Espírito. Ou seja, se nós colocarmos esta palavra em prática, orando, jejuando, vigiando, irmãos, nós vamos vencer esta batalha dia após dia que está travada aqui na terra. Mas nós precisamos das armas. Nós precisamos colocar em prática, como o Senhor fala em Mateus 7,24, aquele que ouve minhas palavras e coloca em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Pode transbordar o rio, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode se levantar o inferno da nossa vida, mas através do jejum, oração, da nossa busca, da nossa obediência à palavra, o Senhor vai nos ajudar a vencer esses demônios que estão rugindo como leão bravo, procurando nos nagar e tirar a presença de Deus. Mas se nós formos fiel a Deus, em Cristo Jesus, nós vamos ser vencedores, nós vamos completar a carreira que Ele está proposta. Irmãos, o horário passa muito rápido, eu ia dar uma meditada aqui, mas vamos adiante. Livro de Apocalipse, capítulo 22, continua Apocalipse 22, versículo 3, 4 e 5. Diz a palavra, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, o Deus, o iluminará, e reinarão para todo sempre. Então, irmãos, nós vemos que nós vamos reinar com o Senhor a eternidade lá no céu. Esta cidade já tem preparado para nós. Vamos ainda aqui, 22 de Apocalipse, capítulo 10 e 17. Eu vou só mais ler aqui, irmãos, porque o horário já está passando. Porque só não ler aqui já dá para entender tudo, não precisa nem explanar a palavra. Diz aqui, 22, capítulo 10, e disse-me, não cede as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aleluia. Entenda isso, está próximo o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Aleluia. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, a cidade santa. Aleluia. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Jesus enviou o seu anjo pela misericórdia para nos advertir, para vocês ficarem estas coisas nas igrejas. Aleluia. Nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aí está a palavra de Deus. É Jesus, irmãos, porque Ele não quer que ninguém de nós se perca. Ele enviou o anjo dele para nos testificar todas essas coisas nas igrejas. Aleluia. Vamos voltar para o livro de Hebreus, agora já vamos encerrar lá no livro de Hebreus, irmãos. Vamos voltar para Hebreus novamente. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Desmarcou aqui, irmãos, nós já vamos achar aqui. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Graças a Deus. Achei. Vamos lá. Vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 10. Guarde bem. Nas tábuas do teu coração aí, ó. Aleluia. O Senhor nos advertiu nesta noite para que nós não venhamos perder nossa salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aleluia. 24 e 25. Diz assim:
retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 5 diz: não deixando a nossa congregação, ou seja, deixando de congregar na igreja, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, ou seja, o dia da volta de Cristo. Aleluia. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. O amor, irmãos, que é a essência de todas as coisas. Porque a palavra de Deus é bem clara, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E as boas obras, irmãos. Porque não é pelas obras ser salvo, mas tem que seguir como diz lá em Efésios 2. Não é pelas obras não ser salvo, mas tem que seguir aquele que se diz cristão, tem que praticar as boas obras. Isso é para galardão não ser naquele grande dia, mas não para a salvação. A salvação vem através da obediência e sim estimular o amor e as boas obras. E diz mais ainda aqui, Hebreus 10, 35 ao 39. Diz a palavra de Deus: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. No versículo 16, porque necessitais de paciência. Nós precisamos de paciência enquanto estamos aqui nessa terra. Paciência é uma coisa, irmãos, que é muito difícil para o homem, né? Para a mulher. Então, mas o Senhor nos ensina a ter paciência. O salmista Davi diz, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. E diz assim, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Depois de fazer a vontade de Deus aqui na terra, o chamado que Ele tem, quando nós concluir a obra que Ele tem para o nosso intermédio aqui na terra, e nos chamar, se Ele não voltar, nos chamar antes da sua volta, em particular para nós, irmãos, é o que diz aqui a palavra. Aí nós vamos alcançar a promessa. E diz o versículo 17, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. E uma palavra está falando que o tempo está próximo, Jesus não vai tardar. Então, irmãos, Ele já está falando que Ele está bem pertinho de buscar a sua igreja. Entendeu? Vamos agora, para encerrar esta mensagem. 9 horas. Ô, glória. 9 horas. Vamos encerrar na hora aqui, irmãos. Então, o que diz, irmãos? Hebreus capítulo 12. O que eu falei antes, mas vou só aqui ler para os irmãos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmão, nós sabemos que tem que se desembaraçar de todas as coisas aqui na terra, que muitas vezes nos tira o tempo de ter uma comunhão com Deus, de estar na casa de Deus, de tirar aquele tempo para orar na casa de Deus, de aprender através da palavra na casa de Deus, irmãos, de vir congregar na casa de Deus. Como nós falamos antes ali, é o costume de alguns muitas vezes deixar de congregar, deixando a igreja. Irmãos, achando, não preciso ir na igreja, eu não preciso orar, eu oro em casa, eu leio a palavra em casa. Mas na casa de Deus, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. E é uma casa para congregar, é para ver em união. O salmista Davi disse, irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de nós alegrar, porque nós vamos reunir os irmãos em Cristo, é uma família em Cristo. Então entenda isso, é a importância de congregar e buscar. Mas não deixar, irmãos, nada roubar o tempo, para nós ter aquele tempo para Deus. Nós temos também de dividir o nosso tempo. Trabalhar, sustentar a casa, ter tempo para a família, ter tempo para Deus. Tudo tem que ter sido distribuído. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes diz. Então o tempo tem que ter para todas as coisas. E nós não podemos roubar o tempo que é de Deus. Porque é Ele que vai nos levar para a sua cidade santa, Ele que vai nos ensinar, Ele que vai nos livrar, guardar e proteger, enquanto nós, irmãos, estiver fazendo a vontade dEle. Glória a Deus. Então nós temos que nos embaraçar. E o pecado que tão de perto nos rodeia,
Sabemos que Satanás, irmãos, está sempre aí com as bandejas nos rodeando. Como eu falei, ele conhece as nossas fraquezas. Ele sempre vai atacar. Por isso nós temos que vigiar. Em primeiro lugar, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Aleluia. Vigilância, oração é importante. Não deixe de praticar a palavra de Deus para edificar a tua casa sobre a rocha. É espiritual. Nada vai se abalar a tua casa e a minha se nós colocarmos essa palavra de Deus em prática. Então, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, ou seja, perseverança, a carreira que nos está proposta. Aleluia. É uma carreira, Aleluia. não é como os que correm nos estádios. O apóstolo Paulo ele diz que eles correm no estádio só um leva o prêmio. Irmãos, ali só um leva, mas eles ganham também uma coroa, um troféu, uma medalha. Como eu joguei bola lá no mundo, irmãos, quantas medalhas e troféus eu ganhei em campeonatos, mas aquilo ali tudo se corrompe, se corrói com o tempo. Aleluia. Mas essa carreira nós temos correndo, é aquele que chegar até o final dela vai receber a coroa da vida. E uma coroa, irmão, incorruptível, a palavra nos diz. E é todo aquele que chegar até o final dela. Não é só um que leva o prêmio nos estádios, como o apóstolo Paulo faz a comparação. Então, irmãos, corra, continua correndo. Correndo, mas com paciência. Não corra demais para não cansar. Corra no ritmo, mas também não puxe o freio de mão, não. Não largue a mão do arado. Siga em frente, que Jesus tem uma cidade preparada para cada um de nós. Ele foi preparado, mas no dia 14, mas já está voltando. Aleluia. Jesus já está voltando.